Marcília, obrigado por falar com a gente. Eu vou pedir, antes de tudo, para você falar seu nome todo. Marcília da Silva Oliveira. Marcília, como foi, como foi seu primeiro contato com Dadá? Como foi que você conheceu ela? Eu conheci através da minha mãe, que minha mãe ela fazia serviços assim de vender Avon, vender Hermes e também às vezes ela lavava roupa de ganho. E Dona Dadá precisava de uma pessoa, né, de uma menina que ela já tinha criado os netos, bisnetos. E ela falou assim: "Ah, eu também tenho vontade de criar outra menina para poder fazer companhia para mim". Aí minha mãe pegou e pensou assim, como ela tinha 3 filhas, mas sempre, claro, que 2 perto da idade da outra e uma mais nova. Aí, como eu era mais próxima da mais velha, aí ela disse que eu era mais calma, né, que eu poderia, assim, se adaptar mais rápido. Inclusive, minha irmã tinha 13 e eu tinha 9 para fazer 10. E ainda não estava na idade de namorar, né? E aí poderia se me adaptar mais, porque quando a criança está ficando adolescente, aí não quer ficar presa. E Dona Duda era, como é que fala assim, ela era uma senhora, mas não gostaria de ficar com uma pessoa que tivesse o hábito de querer ir para a rua sempre, entendeu? Nesse sentido, aí eu conheci ela através da minha mãe. E quando sua mãe falou pra você que você ia morar, que ia ser criada por Dadá, como foi que você se sentiu, assim, no primeiro momento? Aí eu vou falar a verdade, eu me senti assim um pouquinho exclusa da minha família. Tanto é que até um dia desse, eu ainda não, eu me sentia tinha um fora d'água lá na casa da minha mãe. Porque quando você sai de um lugar para você ir para outro ambiente, você não se sente muito bem, né? Aí ela me trouxe, aí foi uma nova adaptação. Aí ela, todo sábado e domingo ela vinha me visitar. E aí eu pegava, ficava assim: "Minha mãe, eu quero ir embora". Ela: "Não, vai ficando aí porque eu estou precisando também, que eu não estou com condições de criar todos vocês", né? Tinha esse sentido também. Aí eu peguei e fui ficando. Aí houve um tempo que minha mãe queria que eu fosse embora, porque eu disse a ela que eu não estava gostando. Não era só pela questão da companhia de Dona Dodá, era a questão do ambiente familiar todo, né? Porque tem toda uma convivência com várias pessoas, não só com ela, que eu passava a maioria do tempo com ela, mas também convivia com a família dela. E aí eu disse assim: "Ah, minha mãe, agora que eu tô gostando, agora eu não vou embora mais não". Aí minha mãe ficava triste, né? Minha mãe queria que eu fosse embora. Mas aí ela vinha todo final de semana me visitar. E aí depois eu me adaptei e não quis mais ir embora. E Marcília, o que foi que mudou? Por que no início você não gostava e o que foi que mudou pra você passar a gostar? É como eu falei, né? Toda pessoa, quando está nessa fase de 9, 10 anos, quando você vai crescendo, você quer o quê? Você quer sair, você quer ir para a rua. Aí eu comecei, em vez de estudar, né? Eu estudava em São Cristóvão. Meu irmão vinha me buscar para ir para a escola, porque eu não podia ir sozinha. E depois eu comecei a ir para a escola sozinha e estudando aqui na Mussurunga. E aí Dona Dudá apareceu com as viagens, né? Aí a gente viajava, a gente fazia entrevista, a gente ia para o Quartel dos Aflitos, na polícia, ia para outros lugares, outros eventos. Aí ela começou a receber pessoas assim importantes. A gente ia para casa de Jorge Amado, ia para fazer entrevista com o seu Leone Fontes, não sei se vocês já ouviram falar. Conheci José Humberto. Então minha vida foi mudando de eixo e eu estava gostando. Porque eu também, eu era, quer dizer, até hoje, né? Gosto muito de conversar, sou muito extrovertida. E isso tudo me fazia bem. Então eu não queria mais voltar para casa de minha mãe. E Marcília, qual foi a sua primeira impressão de Dadá? Porque a gente sabe que quando a gente, numa situação dessa, que você sai de uma família, vai para outra, morar em outra casa e tal, tem toda uma adaptação que é normal em qualquer casa, você vai ter que se adaptar. Mas quando você chegou, você falou: "Meu Deus, eu vou morar com uma pessoa nova que vai me criar". Qual era a impressão? Qual foi a impressão que você teve de Dadá quando você chegou para morar na casa dela? Logo de primeira, né, quando eu fui entendendo como ela era, que logo no início, né, era muito nova, para mim era tudo uma pessoa normal. Mas aí depois eu fui entender que ela não era uma pessoa tão normal quanto a gente imaginava. Ela era uma pessoa assim, com uma personalidade muito forte. Tudo tinha que ser do jeito que ela queria, entendeu? E como eu sou também não tenho uma personalidade fácil, a gente se debatia assim, conversava muito. A personalidade da gente às vezes não era
muito igual, porque como eu queria de um jeito, ela queria de outro, então eu percebia também que ela era uma pessoa sofredora, mas ao mesmo tempo carinhosa, entendeu? Ela se preocupava muito comigo. Então esse lado daí era um lado mãe, né? Tanto é que, como eu te falei, eu pensava em ir embora porque eu sei que eu tinha uma mãe, não era, né? E ela era minha segunda mãe, mas ao mesmo tempo eu ficava dividida. Será que eu vou ter que considerá-la como minha mãe ou a minha própria mãe? Só que de um certo modo eu sentia um carinho por ela, né? Lógico, porque ela se preocupava muito comigo o tempo inteiro. Às vezes eu achava assim, Dona Dá não gostava que eu conversasse com a pessoa, mas não era, não. Ela sentia ciúmes de mim o tempo inteiro, com todo mundo. E Marcília, nesses anos todos, o que foi que você aprendeu com Dadá? Eu aprendi que ser honesta não é questão de sobrevivência, é questão de caráter, entendeu? Ela era uma pessoa muito honesta, uma pessoa muito verdadeira. E eu acho que a gente nasce com um caráter, lógico, mas a gente vai se moldando e tudo que eu sou, a personalidade que eu tenho, eu devo a ela. Por exemplo, se eu decido ser uma pessoa íntegra, se eu decido ser uma pessoa sincera, eu devo isso a ela. Eu aprendi muito com ela. E como era ela assim no dia a dia dentro de casa? Você acordava, você tinha sua escola para ir e tal, mas o que é que ela fazia dentro de casa? O que ela cozinhava? O que é que ela como era o dia? Ela era muito ativa, né? Tinha dias que ela me acordava, né? Não sei se eu devo falar. Eu mijava na cama até 13 anos. Aí ela me acordava e dizia assim, bora, lava logo suas roupas aí. Aí me levava para o fundo da casa e mandava eu lavar minhas roupas. Ela era muito trabalhadeira. Aí queria lavar a frente da casa toda e molhar as plantas. E eu tinha que ir junto com ela. 6 horas da manhã. E eu quero dormir. Aí ela tinha dia que eu dormia com ela e tinha dia que eu dormia no beliche. Quando eu dormia no beliche, fazia chinela de novo. Aí ela pegava e dizia, levante, vai lavar roupa. E me ensinava a lavar roupa. E depois dizia que eu tinha que aprender a fazer comida. Era muito ativa. Colocava a moleta debaixo do braço. Bora lavar a casa. E me ensinava a lavar a casa. Por isso que eu falo que o que eu sei, a maioria das coisas, se eu sei cozinhar, venha cortar o frango. Uma mulher que não sabe cortar um frango não é uma mulher. Tem que aprender a desossar uma carne, entendeu? E me ensinava a cozinhar. E eu aprendi a cozinhar, aprendi a fazer um monte de coisa com ela. Ela é muito ativa. Marcília, e quando foi que você entendeu que Dadá tinha uma história, que ela fazia parte, era uma parte importante da história brasileira? Quando foi que você entendeu que ela tinha sido cangaceira? Quando foi que você entendeu o passado dela? Olha, como eu te falei, eu ia para os lugares que ela ia, né? Porque inclusive a gente foi visitar até a filha de Lampião, lá em Aracaju. A gente ficou hospedado na casa dela, nós conhecemos a neta, a Vera, que ela é até jornalista, não sei se você conhece. Entendeu? Então, por esse decorrer de ir na casa de Jorge Amado, escutava muitas histórias. E como vinha também muita gente aqui em casa, né? Aí eu escutava, lógico. E lógico que eu não me interessava muito, né, pela história. Mas eu sabia que ela não era uma pessoa comum. Entendeu? Ela tinha uma história de vida, um histórico. Tanto é que ela falava que tinha sido levada com 13 anos, que tinha sofrido muito, mas que ela tinha o amor, né? Que ela superou muito tudo e que o amor da vida dela era Corisco. Porque ela casou a segunda vez, né? O seu Alcides, morava lá no Barbalho, mas o amor da vida dela que ela marcou era seu Corisco. E ela falava mais coisas sobre o cangaço? Ela costumava falar sobre o cangaço? Ou era só nesses momentos que chegava alguém assim? Não, ela falava muito. Ela falava que sentia saudade da família dela, dos irmãos, entendeu? Que queria rever, mas que não podia voltar lá. Porque, né, tem muitas coisas ilegais e também tinha coisas que, se ela voltasse lá, poderia dedurar pessoas, amigas dela. Isso tudo tinha em questão. Marcília, você conviveu com o Alcides? Não. Não, eu só conheci Dona Dudá quando ela veio morar aqui na Mussurunga. Entendi. E
depois que você cresceu, depois que você foi ficando adulta, o que foi, como era a sua relação? Porque uma coisa é você ter uma relação de adolescente. Mas É porque, na verdade... na verdade, vamos fazer assim, você viveu quanto tempo com a dona Dadá? Foi 10 anos. Foi de 9 anos até 18. Então, eu estava já na fase, iniciando né, a adulta. Estava saindo da adolescência. Porque, na verdade, tem gente que amadurece bem rápido. E eu não me considerava adolescente ainda com 18 anos. Né? Porque é adolescente. Está indo para a fase adulta ainda. A nossa convivência não tinha assim nada demais, não. Como eu te falei, teve divergências, lógico, porque está nessa idade de querer ir para a rua e ela se preocupava muito. Aí o que acontecia? Eu ia para a escola e de lá mesmo eu fugia. Eu pulava o muro da escola, namorava escondido e ela sabia de tudo, porque ela botava alguém para me vigiar. Aí quando eu chegava em casa, ela já sabia com quem eu estava, com quem eu deixava de estar, porque ela sabia todos os lugares onde eu estaria. Ela botava todo mundo para me dizer assim, onde é que Marcília estava? Ela foi para onde? Ela estava na escola mesmo? Entendeu? Ela era uma pessoa muito preocupada comigo. E quando você chegava em casa, o que é que ela fazia? Brigava comigo. Brigava muito comigo, por causa dessa questão. E eu era muito respondona. Mas brigava como? Ela falava, você já quer namorar escondido, é? Você não sabe o que não pode? E, como é que fala? Você sabe o que vai acontecer, né? Você vai namorar escondido, depois de 9 meses você vai ver. Aí eu dizia, não, mas eu não estou namorando não, a gente só saía para poder ou ir para o shopping, para um lugar escondido. Normal da idade, né? Porque a gente não quer ficar só indo para a escola e voltando para casa. Quer fazer algo diferente. Quer conhecer pessoas, quer conversar em uma praça. Isso tudo eu fazia, mas eu tinha que sair escondido. Como foi quando ela começou a ficar doente? Você... Como foi assim pra você? Você ainda morava com ela? Morava. Eu fiquei, na verdade, com ela até o dia do falecimento dela. Porque, por exemplo, quando ela... A primeira vez que eu lembro que ela passou mal foi uma vez que eu não pude viajar. Ela viajou com a neta dela, não sei se foi na Cristina ou se foi Branquinha, tô na dúvida. Foi uma das duas, né, que é filha de Dona Celeste. Você conhece? Conheço. Então, mora lá na Suarana. E eu tinha prova, né, e eu não poderia faltar. E eu acho que também pelo local que ela iria, eu acho que não era adequado a minha idade e acompanhá-la. Era bom que fosse uma pessoa mais adulta. Então, ela passou mal no avião, porque ela era diabética, tinha problema de angina. E aí eu acho que já estava aparecendo que estavam descobrindo que ela estava doente, né, de câncer. Então, foi a primeira vez que ela passou mal. E daí então, todas as vezes que ela estava em casa, ela já começou a ter prisão de ventre. Isso tudo é decorrente da doença que ela estava, né, que ela tinha adquirido. E a convivência da gente já estava sendo meio turbulenta, porque a gente estava vindo muito para casa de Indaiá, né, para casa da neta dela, indo muito para casa de Dona Celeste, porque como era eu e ela, morava o neto dela, Bartolomeu e Bebeta. Só que nessa época a Bebeta já tinha casado, Elizabeth, e Bartolomeu também. Então a convivência era só eu e ela. Então não daria para eu dar tanta atenção como antes, porque eu tinha que ir para a escola, e eu, como eu já falei, eu tinha outras coisas também, né, que eu tinha que viver, não só em função de casa, né. Então ela começou a ir para a casa dos parentes dela. E eu vinha do Cabulacês para vir para a escola. Eu vinha de lá da Suarana para Mussurunga para vir para a escola. Então, ela já estava começando a ficar restrita de sair e ficando mais na casa de parentes. Porque a gente sabe que ela marcava em cima, que ela se preocupava, que ela gostava de cuidar. Ela foi ficando doente, alguma coisa na personalidade dela mudou ou ela continuou sendo a mesma Dadá? Não, ela continuou nesses termos, sim. Porém, eu percebia que ela ficava mais irritada, porque ela queria fazer as coisas que ela queria, não poderia mais, né, que ela tinha que ficar mais em repouso. E também ela gostava muito de comer coisas gostosas. E como descobriu que ela era diabética, e o diabetes estava subindo constantemente, aí ela comprava, aqui na Mussurunga mesmo, mandava os meninos escondidos comprar sorvete, tomava.
Aí quando eu chegava da escola, já tava um pote de sorvete escondido. Ou se não, ela queria fazer comida normalmente, como a gente come, cheio de gordura, macotó, e ela não podia, porque tinha que viver na dieta. Porque a pessoa com diabetes não pode comer tudo que a gente come. Tem que ser uma dieta mais encerrada. Marcília, você... Hoje em dia eu acredito que você já tenha ouvido falar, ouvido outras pessoas falarem dela, né? Você na época, mesmo você, por exemplo, porque tem muita gente que fala mal dos cangaceiros, fala mal do cangaço. Você teve acesso naquela época a pessoas que tinham uma opinião diferente ou você só teve acesso naquela época à visão dela? O que eu quero dizer é, você naquela época teve acesso a alguma informação falando mal dela, falando que ela era bandida, essa coisa assim, você... Eu ouvi falar assim em alguns filmes, né? Porque teve aquele filme que tem de Glauber Rocha, eu cheguei a assistir e a versão boa eu via muito de Franklin Machado e de José Humberto, né? Porque eles levam a história do lado de justiça, na verdade, né? E eu vi também que eles faziam assim, justiça pelas próprias mãos. E então tinha a questão no filme, de roubo, questão de matar. Só que na verdade eles eram torturados também, né? Então tem toda essa questão. Como eu estava no 2º grau, eu já escutava sobre isso. E, inclusive aqui, até morando aqui na Mussurunga, tinha pessoas que falavam assim, você mora com uma cangaceira. Aí tinha até medo, às vezes, de falar comigo. Porque tinha assim, um certo receio de que Dona Dudá poderia reclamar com eles. Então, eu percebia que, em relação a isso, tinha uma certa resistência de algumas pessoas de se aproximar de mim, pela questão de eu morar com ela. Entendeu? E quando você ouvia essas coisas, como é que você se sentia assim, tipo, você alguma vez chegou a ter medo? Não. Na verdade, depois até que me senti um pouco importante, porque eu dizia assim, não, é bom que eu sou diferente, que eu não sou igual a todo mundo e eu moro com uma pessoa importante. E como foi, voltando agora, que eu tô indo e tô voltando, como foi, você falou que você acompanhou ela até o fim. Foi. Como foi você acompanhava ela onde? No hospital, era isso? A gente morava junto, né? Aí quando ela ficou realmente doente, que ela teve que se internar, né? Aí ela estava tendo várias crises em casa, chorava, sentia muitas dores à noite. E como eu te falei, quando chega um estágio da doença, a pessoa não come mais, né? Fica muito debilitada, tem que ser levada direto para o médico, fazendo vários exames. E teve vezes que ela não pôde voltar, porque tinha que fazer biópsia. Então, como ela era diabética, era uma situação, não era corriqueira igual de uma pessoa normal. Tinha que ficar sendo assistida lá no hospital para poder não ter uma complicação maior. Aí ela chegou a ficar 2 meses lá no São Rafael, e aí às vezes, não era sempre, né? Eu tinha que faltar até a aula para poder ficar lá, porque ela chamava por mim demais. Ela chamava meu nome o dia inteiro. E dormir eu não podia. Dormir ficava mais algum parente dela. Ou neta, ou neto, ou filha, né? Para dormir eu só ia lá para ficar de dia. Qual é a sua lembrança mais feliz, mais terna ao lado de Dadá? Eu acho que era quando a gente ia dormir, que eu lembro que ela falava assim, você vai dormir aonde? Você vai dormir aqui no quarto comigo. Aí eu dizia, não, eu vou dormir lá no outro quarto. Não, você vai dormir aqui. Aí pegava e dizia que eu ia ter que dormir ou perto dela ou em uma cama próxima. Porque era uma situação de proteção, que ela não queria nunca me ver longe dos olhos dela. Que ela achava que se eu dormisse em outro cômodo, que eu ia fazer alguma coisa. Inclusive, eu acho que também tinha uma certa preocupação, porque eu era sonâmbula. Aí eu acordava à noite, andava pela casa toda, ela ficava com medo também que eu abrisse a porta e saísse para a rua. E o contrário? A lembrança assim mais... não vou dizer lembrança
ruim, mas a mais chata, o estresse, qual é que assim, você fala, ai, Dadá tá pegando no meu pé, o que é assim que te incomodava? Ah, quando eu estudei na escola, na primeira escola pública aqui na Mussurunga, porque antes eu estava em escola particular. Aí você sabe que escola particular você entra, mas para você sair, tem que sair no horário, ou alguém ir te buscar, né? Aí eu tive a primeira experiência de liberdade, que aí eu disse assim, ah, essa escola aqui eu posso sair na hora que eu quiser. Aí eu ia em casa, ela estava lá cochilando no sofá. Aquele sofá lá todo macio, aveludado. Aí eu pegava, pulava a janela, comia alguma coisa e ela nem me via. E depois voltava para a escola de novo. Mas teve uma vez que ela acordou e disse assim, ah, quer dizer que você faz isso, né? Teve gente que já me falou que você vinha aqui na hora da escola. Eu disse, é, justo agora a senhora tem que acordar, né? E eu fazia muitas essas coisas, eu era muito moleca. Brincava de correr sem camisa, e ela, vai vestir a blusa, menina! E eu ficava correndo na chuva, brincava na chuva, corria na chuva, era muito legal. Mas tipo assim, quando você falar, ela brigava comigo, era só brigar mesmo, né, da boca pra fora, né? Ela fazia mais alguma outra coisa? Não, ela brigava, mas ela já pegava a moleta pra correr atrás de mim. Só que a questão é que ela não poderia correr atrás de mim. Eu pulava a janela e me mandava. Então isso daí era uma forma de pirraça, né? Tanto é que eu tenho um vizinho, né? Como aqui você conhece, Dona Suzana, que ela ficava de olho lá, e Marcília não é mole, Marcília é abusada. Então eu pirraçava, entendeu? Eu era muito abusada, muito. E respondona. E como era a relação dela com os vizinhos aqui? Ah, muito bem. Os vizinhos gostavam muito dela. Toda vez que ela passasse mal ou ela precisasse, os vizinhos estavam sempre para poder ajudar ela. Não tinha nenhum preconceito em por conta Não. dessas coisas de cangaço e tal, isso era só o povo que falava assim? Não, porque na verdade, né, tinha esses momentos assim que eu te falei, né, que a gente tinha uns atritos, mas ela sempre era na dela lá. Ela vivia muito dormindo, ela gostava muito de televisão, gostava de assistir muito Silvio Santos, gostava de costurar, entendeu? Então ela tinha uns momentos assim, mas era muito caseira e gostava de fazer as coisas que ela gostava. Costurar, cozinhar, gostava muito de cozinhar. Se você tivesse que definir ela, como é que você define? Dadá, quem era a Dadá? Uma pessoa com uma personalidade muito forte, era muito decidida, expressiva, muito vaidosa. Ela gostava muito de fazer as unhas, gostava muito de andar arrumada. Se fosse comprar um sapato, ela nem se importava que ela não tinha uma perna, ela queria comprar a melhor sapatilha, mesmo que fosse os 2 pares, ela levava, entendeu? E se fosse se arrumar, ela queria fazer a roupa que combinasse. Era muito vaidosa mesmo. E em relação à pessoa humana, ela era muito, muito humana. Se importava muito com as pessoas e se importava com o bem-estar dos outros. Como é que ela ajudava as pessoas? Por exemplo, como eu já tinha falado no início, ela percebeu, né, a necessidade de algumas pessoas, parentes dela. Ela criou vários netos, saindo da maternidade. Né? Se eu fosse citar os nomes aqui, eu não vou me lembrar de todos. Mas ela criou Carlinhos, criou Bartinho, todos ainda saindo da maternidade. Criou Bebeta, criou Fernandinho, criou Indinaia, criou Branquinha, criou, eu acho que, eu não lembro assim de todos. E criou sobrinhas, né? Criou pessoas que não eram nem parente dela e me criou, inclusive, né? E ainda estava querendo criar o neto, porque começou, mas não deu para terminar, que foi Bruno, que é o filho do neto dela, que é o bisneto, Bruno. E aí eu acho assim, que esse lado de bondade, né? Não é só porque o fato de você criar, é o fato de você estar ajudando o outro também. E também eu percebi que se ela visse alguém precisando de alguma coisa, mesmo que não fosse parente dela, ela ajudava. Qual é Sim, na verdade tem alguma coisa que você gostaria de falar sobre o Dadá que eu não te perguntei? Eu, na verdade, eu não gostaria que ela tivesse morrido tão cedo, entendeu? Eu fico assim, indo e voltando.
Será que eu seria como eu sou agora? Será que eu teria casado com quem eu me casei? Ou será que eu teria virado professora? Ou eu teria sido uma pessoa bem melhor? Porque, na verdade, quando você está de um jeito na sua vida e no meio do caminho você vai de novo para a sua família ou para outro lugar, você se torna uma pessoa diferente. E talvez se eu tivesse morado com ela, talvez eu não teria me casado e talvez eu teria sido outro tipo de pessoa. Então isso daí eu acho que faz falta. Você falou uma coisa que eu, assim, como você acha, então, em outras palavras que você falou, mas como essa convivência com o Dadá fez você ser quem você é? Agora, responda olhando para mim. Para você. Por exemplo, o fato de você conviver com uma pessoa que tem uma personalidade forte e que te direciona para vários fatores positivos, eu acho que isso ajuda muito a você ser uma pessoa melhor dentro de você e para a sociedade. Então eu acho que isso daí contribuiu muito a minha convivência com ela. Uma pergunta que eu vou fazer para você, eu acho que você já falou aí durante a entrevista, mas eu vou fazer assim mesmo, que é qual a coisa mais engraçada, a situação mais engraçada que você teve com Dona Dadá, que você não falou, ou se tem alguma situação engraçada, se você queira falar. Tem uma coisa que eu até falei outro dia para a neta dela, né, Ilana, que ela não gostava de jeito nenhum que passasse por cima da perna dela. Ela disse assim, não passa por cima da minha perna não, porque eu não gosto de mulher passando por cima da minha perna. Aí eu achava esse ato dela bem engraçado. E também, como eu te falei, quando ela queria me pegar, assim, para poder falar comigo, olhando para mim, ela não conseguia não, porque eu corria, eu me mandava mesmo. Pulava a janela, corria pelo fundo. E como ela usava muleta, ela não podia correr atrás de mim. Aí eu aprontava. Diziam, a gente já ouviu falar de várias pessoas que ela andava com uma arminha no sutiã. Você viu isso? Não, foi assim. Ela nunca andou armada, não. Eu lembro de momentos que ela pegava a arma para limpar. E eu gostava desses momentos, que eu até ajudava ela a limpar. E teve vezes que eu até peguei a arma escondida para atirar nas bananeiras. E ela doou, né, para o museu lá em Aracaju, as armas que ela tinha, entendeu? Um punhal, tudo que ela tinha assim. Ela não permaneceu com eles, não. Porque não só o fato de você estar com a arma dentro de casa, isso ser ilegal, mas também para contribuir, né, para a cultura, ela pensou assim, e também pelo fato dela ter vários netos de idade de 18, essa idade aí, não é legal você estar com armas dentro de casa, né? Ela pensou em todos esses fatores. Porque isso aí eu já estava com 16, 17, então já dava para entender mais, né? Então, ela não andava armada, não. Qual o sentido que eu percebia que ela estava armada é quando ela ainda estava com a arma dentro de casa e já teve vezes de aparecer ladrão dentro de casa. E ela ficou assim um dia com a arma escondida do lado da janela no quarto. Né? Ela ficou assim, tipo, com uma situação de segurança. Mas não que ela utilizasse a arma para fazer nada ou para amedrontar, e ela não andava armada, não. Você viu alguma vez ela atirando, usando uma arma, mesmo que fosse para atirar numa bananeira, mesmo que fosse para brincar? Você já viu ela atirando de algum jeito? Não. Ela só ficava limpando a arma, mas eu acho que também ela fazia isso para se lembrar, né? De como ela fazia. Tudo isso para ela voltar ao passado, né? E ela te ensinou a limpar a arma, a mexer com a arma? Não me ensinou a me mexer, não. Como eu via ela fazendo isso, aí eu ficava ajudando ela a limpar. Mas só que eu me interessava de ficar vendo onde é que colocava a bala, onde era o tambor, como é que descarregava, como é que apertava o gatilho. E pela curiosidade eu tinha feito uma vez. E os punhais, essas outras armas? Era só pela beleza, mas não de ficar assim, me interessando em pegar, não. Aonde é que ela guardava? Aonde é que ela guardava essas armas? Quando ela estava no poder das armas, ela guardava no guarda-roupa dela mesmo. Os outros acessórios, essas coisas que tinham contado?
você está falando daquelas bolsas que eles usavam, ela, na verdade, acho que ela tinha em mente, né? Porque pronto ela não tinha em casa. Mas aí quando uma vez ela foi convidada para participar de uma quadrilha Balão Beijo, aí ela foi convidada para poder costurar os embornais. Inclusive Indaiá também foi junto para poder, e Jacindira, aí ela foi contratada para poder costurar, né, as bolsas. Aí ela pegou e reproduziu os embornais. Você acompanhou? Você acompanhava? Não, eu acompanhei elas costurando. Você costurava também? Não, sei costurar não. Só fazia roupa de boneca, muito. E costurava na máquina dela, mas era roupa de boneca. E como era essa coisa? Ilana falou pra gente que ela gostava de boneca. Como era essa relação dela com as bonecas? É porque assim, eu acho que como ela foi levada com 13 anos de idade, ela foi em uma idade assim que ela queria brincar de boneca, só que ela teve que se transformar em adulta antes do tempo. Então ela não teve aquela infância, né? Então tinha essa percepção de querer brincar de boneca, de fazer roupa de boneca, porque ela gostava de costurar. E ela, pelo fato de não ter tido infância, fazer roupa de boneca e ter a boneca perto dela era questão de voltar à sua infância. E você... Eu aprendi também a fazer roupa de boneca por causa dela. Como era as roupas de boneca que ela fazia? Ah, parecia roupa de adulto mesmo. Ela fazia os modelitos tão bonitinhos. E ela costurava roupa pra gente também. Pra mim, pras netas dela. Saia, ela fazia umas saias assim com babado. Ela fazia uma saia uma vez pra mim que eu gostei muito da saia. Só detestei da situação. Que eu fui andar aqui no caminho, aí a saia suspendeu toda. As meninas ficou tudo a ver a calcinha dela. Então ela gostava muito de saia rodada. Roupa assim, cheia de babadinho, cheia de detalhes. Com liga, com cianinha, tudo revoltando assim, como ela vivia, né? No interior tem muito isso. Tem roupa com detalhes, né? Que a gente hoje em dia usa mais esse tipo de roupa, mas mais assim, em outras ocasiões. E lá é uma coisa muito presente. Como foi que você recebeu a notícia da morte dela? Você estava onde? É isso. Aí eu estava na casa do neto dela, Carlinhos. E aí pela madrugada, né, ficava sempre assim, sempre na expectativa, porque como ela já tinha feito a biópsia e o médico já tinha chamado todos os parentes, assim, uma semana antes, com a junta médica, falou para eles, porque assim, eu não participei, né, dessa junta médica, só que eu já sabia de tudo, porque sempre tinha alguém da família, como Indaiá, outras pessoas que iam me falando como tava a situação dela. Ela estava entubada, tinha feito a biópsia e não estava numa situação legal, não. Então, ficavam sempre na expectativa. Por exemplo, eu acho que nunca dormiam a noite toda, lógico, sempre ligando para quem estivesse lá dormindo no hospital, para saber como estaria ela. E nesse dia eu estava dormindo, quando de repente a esposa do neto dela me chamou e me falou sobre a situação, né? Que ela havia falecido. Aí eu fiquei muito triste, né? Eu, na verdade, eu fiquei sem voz durante o mês todo, quando ela faleceu. E eu não conseguia chorar, não. Eu não conseguia assim falar e não conseguia me expressar, não. Fiquei muito rouca, sem voz, porque quando eu tô muito, meu emocional abalado, ou muito estressada, minha voz vai embora. É logo a situação que vem, se eu estiver nervosa, minha voz vai embora. Então eu percebi que desse dia em diante, que o meu emocional ele se manifestava assim, que eu ficava sem voz. Entendi. E você ajudou a arrumar ela pro enterro, esse tipo de coisa? Não. Na verdade eu só fui na hora do enterro. Que quando eu cheguei ela já estava lá na capela, no Jardim da Saudade. E aí começou a chegar as outras pessoas e eu só já vi ela já lá no caixão, já toda tamponada, né? Entendeu? Não acompanhei esse momento, não. E qual foi a última conversa que vocês tiveram? Você se lembra? No A hospital? última vez que você falou com ela, ela ainda consciente, conversando com você? Ó, eu lembro no hospital que ela ainda me reconhecendo, porque tinha pessoas que ela não reconhecia, não. E eu lembro que até, não vou falar até o último momento que eu não estava lá presente, mas até o último dia que eu tinha visto, ela me reconhecia mesmo.
Ela falava, ah, me dê um pouquinho de água. Aí pedia para poder eu passar o algodão no lábio dela, entendeu? E falava muito. Você tá na casa de quem? Você tá com quem? Aí eu falava a ela, entendeu? Só nisso aí. Mas ela ficava sempre se preocupando em beber água lá no hospital. Só para aproveitar isso. Nesse tempo, ela trouxe alguma lembrança de volta? Porque às vezes quando as pessoas estão nesses momentos, elas trazem lembranças do passado de volta. Essas coisas, voltou alguma lembrança? Voltou alguma... Que eu lembre, não. Eu acho que ela estava muito focada, assim, no que ela estava passando. Ela estava muito debilitada. Até em casa mesmo, eu achava que ela estava já ficando bem irritada. Entendeu? Ela estava num momento muito doente mesmo. O que ela falava da polícia? Ela comentava alguma coisa? Ela falava assim, que tinha o lado positivo e negativo. Ela, pelo que eu ouvia dos contos que ela... Porque tinha, por exemplo, quando eu cheguei a uma certa idade, eu ficava muito escutando, né, com alguém que ela recebia em casa, sobre as conversas que ela tinha, sobre polícia e sobre cangaço, né? Os dois lados da moeda. Aí ela falava que tinha a polícia boa, que era amiga delas, que ajudava, né? E tinha a polícia que ela direcionava com o nome de macaco, que era o vilão, que era o que fazia mal para o cangaço, que eram os torturadores, né? Que eram os que roubavam e diziam que eram os cangaceiros, que eram os que matavam e diziam que eram os cangaceiros. Então ela dizia isso, que a polícia de um todo, que até hoje é assim, né? Não é todo do mal, não, né? Então dizia que tinha uns que ajudavam eles, que dava fuga a eles. Poderiam também ter sido a polícia do bem. E ela sentia falta do cangaço? Ela dizia alguma coisa do gênero, ah, eu queria que não tivesse acabado, ou eu queria ainda viver no cangaço, ou ainda bem que acabou? Ela falava algum comentário assim em relação a isso? Não, pelo que eu ouvi das histórias, ela dizia que gostava, lógico, dos momentos de festa, né? Que tinha as danças, que tinha aquela parte de fartura, quando algumas cidades que recebiam eles muito bem, que aí ela gostava dessa parte. O que ela não gostava também, que eu percebia que ela ficava muito triste, é que quando ela tinha os filhos, ela poderia ter em qualquer lugar e tinha que deixar eles com qualquer família. Então eu percebia que isso daí era uma mágoa que ela carregava para a vida inteira, que ela não tinha criado os filhos dela, entendeu? Então o que fez alegrar ela também foi reencontrar a família dela, as filhas dela, com os netos. E o filho dela, que eu acho que nunca foi presente, é o Silvio Bulhões, que ela falava tanto nesse filho, mas eu nunca vi ele vindo aqui. Ela gostava dele, mas o gostar do filho não era presente. Mas o que era assim, o que é de traquinagem que Dada fazia? O que é das coisas erradas que Dada fazia? O que era? Que ela não podia fazer? Como eu te falei, em forma de comida, né? Ela comia assim, pegava sorvete, comia escondido, pegava um doce, comia escondido. Se deixasse, todo dia ela queria fazer mingau com leite ninho, que ela gostava muito dessas guloseimas de farinha láctea. E também em relação à música, ela gostava muito de cantar. Ela cantava muito aquela música de Perla, né? Índia, seus cabelos nos ombros caídos. E ela gostava muito daquela cantora, gostava muito de Fafá de Belém, gostava também de cantar uma música de Amelinha, porque a gente até conheceu a Amelinha, né? Aí ela gostava de cantar aquela ô Curisco, Maria Bonita mandou lhe chamar. E cantava acorda Maria Bonita, levanta, vai fazer o café. Tinha dias que ela acordava bem inspirada, aí ficava cantando. Aí tinha outros dias que ela acordava já diferente. Aí eu dizia, a senhora hoje tá que tá, viu? Porque ela não queria conversa. Ah, não quero conversar comigo, não. Aí queria as coisas só, né? Aí tinha dia que ela ficava alegre. Aí tinha aqueles momentos que eu acho que remetia à lembrança, né? Do que ela vivia e ela trazia para a nossa época. E que tipo de coisa era essa? O que é que ela trazia? Por exemplo, ela gostava muito de comida assim, pesada. Ela gostava de fazer língua de boi. Ela gostava muito de fazer aquela comida rim,
Eu gostava de fazer muqueca, era com ela mesmo. Entendeu? Pirão, comida assim de cozido, de pirão, baião de dois, era uma comida muito marcante, que eu lembro muito da minha convivência com ela. Ela gostava de comida de caldo, tá? Então, ela me ensinou muito assim, cozinhar. Eram uns momentos assim de almoço muito feliz. Ela cozinhava e gostava de botar mesa, e gostava de receber as pessoas para comer. Quando as netas dela vinham para ir para casa mesmo, ela queria fazer uma comida diferente. Aí dizia assim, olha, está na hora do almoço, todo mundo vai almoçar naquela hora. E gostava de botar mesa e ver todo mundo almoçando feliz. Era uma satisfação para ela. Entendi. E, assim, como tudo relacionado ao cangaço, a história de Dadá, porque eu vou falar da história dela, porque eu não conheci ela, eu não posso falar exatamente dela, né? Mas o que a gente ouve, tudo, é tudo muito ambíguo, tudo muito... Tem gente que fala uma coisa, tem outra gente que fala completamente o oposto, né? E fazendo esse filme, a gente percebeu que são muitas Dadás, né? Tem na parte pejorativa o pessoal que fala que ela era bandida, tem gente que fala que ela era zangada, que ela, né, é braba, mulher braba, né? Outra que fala que ela era uma mulher guerreira, outras pessoas que falam que ela era uma pessoa muito doce, muito cuidadosa, né? Como é que você vê Dadá? Pra você, qual desse um ou vários juntos define Dadá? Eu acho que ela tinha várias facetas, né? Por exemplo, essa parte bandida é que os outros retratavam por ela ter vivido no bando de Lampião. Porque, na verdade, se a gente for olhar a história, a gente vai ver que tem um lado bandido mesmo, né? Então, a gente não pode pegar e dizer, não, a gente não sabe da história, porque tinha que ter algo, fala assim, registrado de que eles foram ou não. Então, é uma coisa muito vaga falar sobre isso, sobre de que ela era ou não bandida. Como ela vivia no meio, aí as pessoas pegam e falam sobre isso. E em relação a gente dizer que ela era guerreira, lógico, porque para se conviver em um lugar daquele e a pessoa não ser guerreira, ela poderia ter morrido. Então ela teve que ser forte, né? Teve que guerrear junto com eles para sobreviver. Tanto é que eu soube que ela ficou exilada, né? Depois que o bando acabou, que teve as mortes, ela ficou exilada lá na Câmara, eu acho que... Chegou a ficar presa. Por quê? Para poder averiguar qual foi os fatores que vieram a ela estar lá naquele bando. Porque ela estava envolvida. Então tem esse lado todo da história que a gente tem que investigar para saber a real. Mas a sua Dadá, que Dadá era essa? Como eu já falei, ela tinha personalidade forte. Às vezes ela era um pouco intransigente, lógico, pela convivência. Às vezes tolerante ou intolerante. E também tinha um lado doce e o lado de proteção. Eu só tenho assim, como é que foi para você, de alguma maneira, ser criada por ela? Qual o contato que você acabou tendo com esses personagens, né, de alguma maneira históricos? Quer dizer, Lampião, Maria Bonita, por isso, de alguma maneira viver com ela deve ter aproximado você desse universo do cangaço. E junto com isso, né, uma pergunta dentro da outra como era para ela a Dadá que ela passava, uma Dadá com história do cangaço, ela tinha orgulho disso, ou ela tentou se reconstruir depois daí, criar uma outra história, o caso de amor dela, como ela se referia a essas coisas, como é que você se viu envolvida no universo de Dadá? Por exemplo, eu no começo eu achava tudo muito assim estranho, né? De ficar ouvindo aquelas histórias sobre o cangaço, era tudo muito assim novo para mim. Mas depois eu fui me acostumando e me sentindo, como é falar, quando alguém perguntava, você mora com Dona Dadá? Eu dizia, não, moro. E como ela é? Deixa ela normal. E ela não é braba, não. Ela não é desse jeito, não. Ela não fica armada, não. Igual como você perguntou.
E eu recebi esse tipo de pergunta também de uns amigos meus da escola. Só que eu sempre rebatia, né? E dizia que não, que ela era uma pessoa normal, me tratava normal. E tentava viver sempre uma vida normal como outra pessoa. Lógico que, em parte, tinha um lado dela histórico. Mas, no dia a dia, ela tentava ser uma pessoa normal. E ela se orgulhava de ter vivido no cangaço. Ela não tinha vergonha, não. Inclusive, às vezes eu percebia que tinha pessoas da família dela que não gostavam de retratar a vida dela. Entendeu? Tinha pessoas na família que realmente gostavam de ter sido filha de uma cangaceira, ou de neta, bisneta, mas tem pessoas que não faziam questão de dizer, eu sou parente de Dadá, ou, no caso, era parente de Sérgia, que é o nome dela verdadeiro, mas não dizer que era neto de Dadá, entendeu? Eu percebia isso, muito isso, era muito marcante isso aí. Entendi. Você quer fazer algum outro comentário? Final? O que você acha que você não falou? Qualquer coisa, também se não quiser, também tranquilo. Só para ter o espaço aberto para você agora falar o que você tiver vontade. Por exemplo, eu gostei muito de estar falando sobre ela. Um dia, quem sabe, se eu puder falar mais sobre ela, mas em um sentido de uma impressão que eu tive de quando eu convivi com ela, do tempo que eu vivi para cá. Mas não sobre o cangaço em si. Porque sobre o cangaço, na verdade, eu não sei se é tudo o que eu falo, se eu ouvi, o que ela disse, o que as pessoas falam, realmente é verdade. Se você quiser, você pode falar agora. O que é que você gostaria de falar? Não, porque na verdade, a gente está aqui falando sobre coisas informais, né? Mas são perguntas prontas, né? Mas um dia eu poderia, assim, falar sobre ela, mas da minha impressão, mas de forma bem subjetiva. Então fale agora. Não, do jeito que você quer, já falei. Não, mas agora eu quero do jeito que você quer. Agora do seu jeito. Você pode falar do seu jeito agora, se você quiser. Não precisa esperar para um dia a gente poder fazer isso, a gente pode fazer agora. Não, mas do jeito que eu quero falar, eu quero realmente pesquisar e saber como é que ela se comportava, né? Tudo, e os outros lugares também que ela ia e que eu não poderia estar presente. Por exemplo, eu sentia que ela era uma pessoa muito verdadeira, né? Em relação a Corisco, ela sempre falava o tempo inteiro que era o amor da vida dela e que apesar de ele ter levado ela com 13 anos, que ele mostrou a ela que ele era uma pessoa digna, que depois ele casou com ela e me tratava ela com muito carinho e dedicação. E de seu Alcides, eu lembro que ela falava que ele era também uma pessoa boa, trabalhadora, entendeu? Mas ela nunca falava assim muito abertamente de seu Alcides, não. Ela falava mais mesmo, era de Corisco, porque eu acho que marcou mais. É como se você tivesse, como uma pessoa tivesse casado com a outra, no caso com o seu Alcides ela casou, para não ficar sozinha, entendeu? Para, tipo, você não viver na sociedade sozinha, porque é como ela já tinha reencontrado a família, né? Ela, quando ficou, acho que viúva, ela deveria ter uns 26 anos, muito nova, entendeu? E aí ela viver na sociedade muito sozinha é diferente, né? Do que você viver com o marido. E, pelo que ela falava, Corisco que era marcante mesmo na vida dela. Foi o que ficou marcado. Então pronto. Então, se você quiser falar mais alguma coisa, pode falar. Se você não quiser mais, eu vou te agradecer e a gente vai encerrar a entrevista. Você quer falar mais alguma coisa? Não, obrigada. Então, muito obrigado, Marcília. Obrigadão mesmo. Foi ótimo a sua entrevista. Já rolou tudo.